A paz do Senhor Jesus, estamos iniciando mais um Instantes Finais, a sua aula de profecia e de escatologia bíblica no seu lar. E eu quero mais uma vez agradecer por suas orações, agradecer por sua audiência, a você que acompanha a nossa programação pela TV ou pela internet. Que Deus te abençoe, que as bênçãos do Senhor Jesus continuem sendo derramadas sobre a sua vida, sobre a sua família. Seja muito bem-vindo aos Instantes Finais. E o sincero desejo do nosso coração é que você que já é cristão, você já é evangélico, que você possa crescer espiritualmente, que você tenha mais amor pela palavra, que você possa compreender o conteúdo profético das Escrituras. Se por alguma razão você já foi evangélico e parou na caminhada, nosso desejo é que você possa voltar para a casa do Pai. O Pai te aguarda, te espera de braços abertos. E esse é o desejo de Deus, que a ovelha perdida retorne ao seu rebanho, ao seu redil. E se você, porventura, nunca foi evangélico, talvez, nunca foi cristão, o nosso desejo é que você possa receber Jesus como seu Salvador pessoal. Se você está acompanhando o nosso programa, você sabe que nós estamos estudando sobre a atualidade da mensagem dos profetas maiores, esse tema maravilhoso que nós já estamos estudando há meses. Já estudamos as profecias de Jeremias, de Isaías, de Ezequiel e recentemente estamos estudando as profecias de Daniel, de forma mais específica, os 6 primeiros capítulos que tratam da história de Daniel e seus amigos na corte em Babilônia. No programa anterior, nós demos início ao estudo do capítulo 5, a esse tema maravilhoso que diz o fim do reinado de Belsazar e a queda de Babilônia, e nós comentamos os 15 primeiros versículos. Eu vou trazer aqui uma breve recapitulação para nós nos situarmos, para darmos continuidade. O rei Belsazar fez uma festa lá no palácio para 1000 dos seus grandes, e quando eles estavam se embriagando, mandou buscar os utensílios sagrados do templo de Jerusalém, para que ele, os seus grandes, suas mulheres e suas concubinas bebessem vinho nos utensílios sagrados. E o pior, eles não só beberam vinho nos utensílios sagrados, mas deram glória aos seus deuses, deuses de prata, de ferro, de madeira, enfim, seus ídolos. E nós falamos aqui no programa anterior, primeiro sobre o perigo da embriaguez, porque a embriaguez faz com que a pessoa tome decisões, atitudes que jamais faria se tivesse sóbrio, se não estivesse sob o efeito do álcool. Você sabe disso, né? Que muitas pessoas se envolvem em acidente de trânsito, violência, muita gente mata e morre por conta do vício da embriaguez. Então nós falamos ontem sobre o perigo da embriaguez, mas também sobre a profanação. Então, que o rei Belsazar quisesse fazer uma festa, que fizesse. Se quisesse beber vinho, que bebesse. Mas buscar os utensílios sagrados, que foi confeccionado para o culto do Deus Todo-Poderoso, ele falhou e aí mandou buscar esses utensílios. Nós falamos ontem sobre o perigo da profanação. Nós dissemos ontem, e eu vou repetir aqui, você quer ir para os carnavais? Que vá, é um direito seu. Quer ir para as suas passeatas? É um direito seu. Se você quiser ficar seminu, fique, é um direito seu. Agora, um conselho que eu te dou, não profane os símbolos sagrados, não misture as coisas, não leve cruz para a sua passeata, porque cruz não é um objeto para ser zombado, escarnecido. Não é um objeto que foi feito com esse objetivo para os carnavais da vida. Não profane os símbolos sagrados, foi isso que nós falamos no programa anterior. E aí, quando o rei estava bêbado, se embriagando com os utensílios lá, com o seu vinho nos utensílios do templo, ele viu uma sentença escrita na parede, mandou chamar os sábios, os astrólogos, aqueles que tinham essa capacidade de interpretar sonhos e sentenças, inscrições. Eles não puderam dar ao rei a devida interpretação, e a rainha, que era a mãe de Belsazar, esposa de Nabonido,
ela veio até o rei e disse assim, olha, tem um homem aqui que veio lá de Jerusalém, no nosso reino um homem que Deus deu uma sabedoria especial a ele. Ele interpreta sonhos, aí ela traz à tona algumas experiências que foram vividas pelo rei Nabucodonosor. E que Daniel interpretou os sonhos do rei Nabucodonosor. E aí Daniel é chamado à presença do rei Belsazar com essa missão de interpretar a sentença escrita na parede. Se você não assistiu o programa anterior, eu quero lhe aconselhar você ir lá no YouTube, assista primeiro, que foi a explicação dos 15 primeiros versículos do capítulo 5, e hoje nós vamos explicar dos versículos 16 até o versículo de número 31. Mas deixa eu reler o versículo 15, por gentileza, que foi o último texto que nós lemos no versículo anterior. Essas são as palavras do rei Belsazar a Daniel. Ele disse assim, ó, acabam de ser trazidos à minha presença os sábios e os encantadores para lerem o que está escrito na parede e me darem a sua interpretação. Mas eles não puderam dar a interpretação dessas palavras. E aí eu concluí o programa dizendo que essa é a especialidade de Deus. Quando ninguém pode, ele pode. Quando ninguém faz, ele faz. Quando ninguém tem, ele tem. Então Deus tinha ali um homem chamado Daniel que pudesse dar a interpretação. Veja o que diz o versículo 16. Diz assim, eu, porém, eu quem? Belsazar. Tenho ouvido dizer que você é capaz de dar a interpretação e solucionar casos difíceis. Inclusive, nós explicamos no programa ontem que cremos nisso, que Daniel, durante aqueles 70 anos que esteve em Babilônia, ele não foi usado por Deus só no capítulo 2 e capítulo 4 e capítulo 5, não. Daniel era uma espécie de um conselheiro, alguém que ocupou uma posição importante e que muitas vezes Deus trouxe solução de problemas lá para a Babilônia através de Daniel. Aí Belsazar continua dizendo a Daniel, portanto, se você puder ler o que está escrito e me revelar a sua interpretação, você será vestido de púrpura, e a cor púrpura era uma cor que era usada pelas autoridades, pelos reis, receberá uma corrente de ouro para pôr no seu pescoço, que isso não era só um transilim, isso era uma identificação de uma autoridade, e será o terceiro homem mais importante do meu reino. Glória a Deus. Daniel não estava ali em Babilônia com o intuito de receber honrarias, de receber prestígio, popularidade, de ficar famoso, de receber presentes, dádivas. Não, ele estava ali para fazer a vontade de Deus. Se essas propostas fossem dadas hoje, né, infelizmente essa é a realidade. Eu digo isso com tristeza, com pesar no meu coração. Tem muita gente querendo enriquecer com os dons que recebeu da parte de Deus. É com tristeza, é com pesar no meu coração que eu digo isso, mas isso é uma verdade. Às vezes a pessoa prega bem, ensina bem e quer enriquecer com o dom, com o talento que Deus lhe deu. São pessoas interesseiras, né? São pessoas que fazem uso de forma ilícita da Bíblia, da fé, às vezes até enganando as pessoas, querendo ficar ricas, querendo ficar milionárias com os dons, os talentos que recebeu da parte de Deus. Se Daniel fosse uma pessoa interesseira, olha que oportunidade para ele receber dádivas, presentes, receber, não é, aquela posição, ser o maior no reino da Babilônia. Primeiro era Nabonido, o segundo era Belsazar e o terceiro seria Daniel. Só seria inferior aos dois reis de Babilônia. Mas Daniel estava ali para fazer a vontade de Deus. Daniel estava ali para revelar aquela sentença, porque foi Deus que trouxe ele para ali com esse objetivo. Ele não estava interessado nas honras, nos presentes que iria ser dado. Ele estava mais interessado em fazer com que o nome de Deus seja glorificado. E fica essa lição para nós. É como o general Naamã, que quando foi curado da sua lepra, quis dar presentes a Eliseu. Eliseu rejeitou. Eliseu não estava ali para receber presentes, estava ali para fazer a vontade de Deus. E é isso que Deus quer de nós, seus servos, né? Que o nosso principal objetivo seja glorificar a Deus. Fazer com que o nome de Deus seja conhecido. Fazer com que o nome de Deus seja glorificado.
Daniel não estava ali com o intuito, com o interesse dos presentes, das honrarias do rei Belsazar, mas acima de tudo em fazer a vontade de Deus. Passa o texto, por gentileza. Veja o que o texto continua dizendo no versículo 17. Então Daniel respondeu e disse na presença do rei: o Senhor pode ficar com os seus presentes, glória a Deus, e dar as suas recompensas a outra pessoa, glória a Deus. Professor, isso é uma afronta? Claro que não, que Daniel aprendeu a respeitar as autoridades, mas ele quis deixar bem claro: olha, eu não vou interpretar com interesse em presentes, em honra. Daniel sabia que estava ali para fazer com que o nome de Deus fosse glorificado. Aí ele continua dizendo assim: no entanto, vou ler para o rei o que está escrito na parede e lhe darei a interpretação. Glória a Deus. Então não era interesse em presentes, em honra, mas o interesse de Daniel, o desejo de Daniel qual era? Era ler a sentença, dar a interpretação da sentença, para que Deus fosse glorificado. Veja o que diz o versículo 18. Diz assim: ó rei, o Deus Altíssimo deu o reino a Nabucodonosor, seu pai, bem como grandeza, glória e majestade. Veja o que Daniel faz. Daniel traz à tona uma informação, uma experiência que com certeza o rei Belsazar sabia, conhecia, e foi lembrada pela rainha mãe, e agora Daniel traz à tona mais uma vez, que foi a experiência vivida pelo rei Nabucodonosor, que está registrada no capítulo 4, que nós estudamos nos programas anteriores. Então, antes de Daniel dar a interpretação, Daniel vai trazer à tona uma informação, lembrando ao rei Belsazar uma experiência vivida pelo seu avô, pelo rei Nabucodonosor. O texto continua dizendo assim: por causa da grandeza que ele deu, pessoas de todos os povos, nações e línguas tremiam e temiam diante dele. Dele quem? Nabucodonosor. O sonho do capítulo 4, o sonho daquela grande árvore. Nabucodonosor, o que era que ele mandava fazer? Matava a quem queria e a quem queria deixava em vida. Exaltava uns e humilhava outros. Por quê, professor? Deixa eu explicar. Eu já disse aqui que no sentido político, Nabucodonosor, nos dias de Daniel, era o homem mais importante do mundo, da terra, no sentido político, no sentido administrativo. Por quê? Ele era o imperador do grande império babilônico, que dominava o mundo conhecido da época. Então, esse homem, ele tinha autoridade para mandar matar, para dar vida. Se ele quisesse exaltar alguém, exaltava. Se ele quisesse humilhar alguém, ele tinha essa autoridade, dada por Deus, o Senhor soberano. Mas o que foi que ele fez? Daniel traz à tona, lembrando ao rei Belsazar. Ele diz assim: mas quando o coração dele se elevou, ou seja, se ensoberbeceu, se envaideceu, e o seu espírito se tornou orgulhoso e arrogante, foi derrubado do seu trono real e perdeu toda a sua glória. Foi expulso do meio dos filhos dos homens, o seu coração foi feito semelhante ao dos animais, e passou a morar com os jumentos selvagens, comia capim com os bois, e o seu corpo foi molhado pelo orvalho do céu, até que reconheceu que Deus, o Altíssimo, tem domínio sobre os reinos do mundo e os dá a quem quer. Olha que coisa interessante. Nós vimos isso quando estudamos o capítulo 4, que o rei Nabucodonosor teve o sonho de uma grande árvore, você lembra disso? E que a árvore foi cortada, desceu uma voz do céu dizendo que a árvore seria cortada, e quando Daniel vai interpretar o sonho, que ouviu o sonho do rei Nabucodonosor, Daniel interpretou e depois aconselhou o rei, dizendo assim: olha, meu rei, faça o que é justo, faça o que é correto, seja mais generoso para com os pobres, porque pode ser que os teus dias de paz sejam prolongados. Daniel chegou até a dizer assim: olha, tomara que esse sonho seja para os teus inimigos e para aqueles que te odeiam. Então, no capítulo 4, primeiro Daniel interpretou o sonho e depois aconselhou. No capítulo 5, Daniel fez o inverso. Daniel primeiro foi trazer à tona o sonho do rei Nabucodonosor. Observe, Belsazar ouviu a sua mãe dizer o que aconteceu com Nabucodonosor, e agora Daniel traz à tona o que foi que ocorreu com o rei Nabucodonosor. Ou seja, ele, como neto de Nabucodonosor, com certeza sabia essa história, que o seu avô passou
um período de 7 anos como um animal, cresceu pelo sobre ele, comendo pasto como boi, recebendo orvalho. E o que foi que aconteceu? Em vez de ele se humilhar, de ele reconhecer a grandeza desse Deus, ele foi profanar os utensílios sagrados do templo. Passa a tela, por gentileza. Versículo 22 diz assim: e o Senhor, rei Belsazar, que é filho de Nabucodonosor, eu já disse que ele na verdade é neto, mas é descendente de Nabucodonosor, não humilhou o seu coração, mesmo sabendo de tudo isso. E aí eu aprendo mais uma lição, ou eu trago à tona mais uma lição importante. Já falamos sobre o perigo da embriaguez, já falamos sobre o perigo da profanação, e eu agora trago mais uma vez sobre o perigo da soberba, do orgulho, da vaidade. As pessoas, às vezes, porque galgam posição importante na sociedade, acham que são grandes. E você sabe disso. Pessoas que, às vezes, porque ocupam uma posição privilegiada na sociedade, acham-se no direito de fazer o que quer, de condenar inocentes, de absolver culpados. Não é assim? Você deve conhecer alguém assim, com essas características. Alguém que, pelo fato de estar ocupando uma posição privilegiada na sociedade, se sente como se fosse um Deus. A palavra é essa mesmo. Assim como os imperadores romanos, que se sentiam como deuses, existem pessoas hoje, no mundo, no Brasil e no mundo, que são assim. Que se consideram como se fossem deuses, como se fossem imbatíveis, como se fossem assim, pessoas que ninguém consegue tirá-los do cargo, da função ou da posição, e eles esquecem o perigo da soberba, do orgulho, da vaidade. A Bíblia conta vários exemplos de pessoas que tiveram quedas, que morreram por causa do seu orgulho, da sua soberba, da sua vaidade. Começando pelo reino angelical, Lúcifer, aquele querubim ungido, que foi criado por Deus perfeito, foi expulso do céu e no futuro será lançado no lago de fogo. Por quê? Elevou-se o seu coração por causa da sua formosura, desejou ser semelhante ao Altíssimo. Quem não se lembra de Golias, uma das histórias mais belas da Bíblia, aquele filisteu de Gate, de quase 3 metros de altura, que desafiou o exército do Deus vivo, querendo um homem para lutar com ele. Deus poderia mandar Saul, poderia mandar um general, poderia mandar um guerreiro, foi um pastor de ovelhas, com uma funda e uma pedrinha, que atingiu a testa do gigante, caiu por terra, e Davi arrancou a cabeça dele com a espada dele mesmo. Quem não se lembra de Senaqueribe, com um exército de 185 mil, mandando mensagem para Ezequias, perguntando: quem é o Deus que pode livrar vocês? Quem é o Deus que vai poder livrar vocês? Como que diz assim, quem é que vai impedir que eu venha invadir as terras de Judá? E o fim dessas pessoas foi o quê? Foi trágico. Por quê? Porque a Bíblia diz assim, que a humildade precede a honra, e a altivez de espírito precede a queda. Quem é humilde vai ser honrado por Deus, mas quem é arrogante, soberbo, vai cair, vai tropeçar. Quem não lembra de Amã, nos dias da rainha Esté? Olha aí os 2 exemplos. Amã e Mardoqueu. Mardoqueu, aquele homem simples, criou Radassa, que foi chamada de Esté. Quem era Radassa? Órfã de pai e mãe, criada pelo primo, sem perspectiva nenhuma, judia escrava na Pérsia. Aí Deus faz com que ela se torne rainha. E Mardoqueu, ou Mordecai, o seu primo e pai adotivo, que estava ali na porta do rei, denunciou ali aquela conspiração de Bigtã e Teres. Nenhum benefício fizeram para ele, glória a Deus. Mas um dia o rei foi ler o livro das crônicas e disse assim: o que foi feito a esse Mardoqueu? Não foi feito nada, glória a Deus. Aí chamou
aquele homem mau, aquele homem perverso, aquele agente de Satanás chamado Amã, que queria a morte de todos os judeus, fez com que ele saísse pelas ruas dizendo assim: assim se fará o homem cuja honra o rei se agrada. Qual foi o fim de Amã? O fim de Amã foi morrer na forca que ele preparou para Mardoqueu. E o fim de Mardoqueu? Honrado no reino da Pérsia. Então, Deus honra a quem é humilde. A humildade precede a honra. Quem é humilde será honrado. Mas a altivez de espírito, o orgulho, a soberba e a vaidade precede a queda. E essas histórias foram registradas para servir de exemplo para nós. Em Romanos capítulo 15, versículo 4, Paulo diz assim: porque tudo o que dantes foi escrito, para o nosso ensino foi escrito. Então o que era de se esperar do neto de Nabucodonosor, que conhecia a história do avô, que passou ali sete anos como animal, depois teve o seu reino, sua honra devolvida, a sua honra foi duplicada, voltou ao palácio. O rei disse que todos deveriam honrar o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego no capítulo 3. No capítulo 4, Nabucodonosor escreve uma carta falando da grandeza desse Deus. E Belsazar não sabia dessa história? Claro que ele sabia. Só que ele se envaideceu, se ensoberbeceu. E Daniel, antes de interpretar a sentença, foi dizer isso para ele. A rainha falou e Daniel falou pela segunda vez. Aí diz assim: e o senhor, rei Belsazar, que é filho de Nabucodonosor, não se humilhou, não humilhou o seu coração, mesmo sabendo de tudo isso. Você não sabia da história, rapaz? Versículo 23, que nós dividimos em duas partes, A e B, diz assim: pelo contrário, se levantou contra o Senhor do céu, mandando trazer os utensílios do templo dele, para que o Senhor, ó rei, as suas mulheres e concubinas, juntamente com os homens importantes do reino, bebessem vinho neles. Além disso, o Senhor deu louvores aos deuses de prata, de ouro, de bronze, de ferro, de madeira e de pedra. Olha o que é que Daniel diz: que não veem, não ouvem e não sabem nada. Eu quero chamar a atenção dessa frase, Daniel aí. Daniel diz que esses deuses, esses ídolos de prata, de ouro, de bronze, de ferro, de madeira e de pedra, Daniel disse, não veem, não ouvem e não sabem nada. Tá? E agora eu vou aprender outra lição com essa história. Nós não estamos estudando sobre a atualidade da mensagem dos profetas? Pronto. Então essa mensagem é atual. Quantas pessoas que estão se curvando, se prostrando e adorando deuses de madeira, de gesso, de prata, de ouro. Eu digo isso com muito respeito a você que é devoto de algum santo, você que tem o seu santo protetor, você que tem o seu padroeiro na sua cidade, mas sendo muito honesto e sincero com você, sem querer desmerecer da sua religiosidade, e lembrando que o ser humano é livre para escolher a sua religião, a igreja que ele quer frequentar, é um direito seu, mas é um dever meu alertar sobre isso. É a palavra de Deus. Daniel está dizendo que eles não veem, que eles não ouvem, que eles não sabem de nada. Deixa eu ler mais uma vez essas palavras de Daniel, dizendo ao rei Belsazar. Eu vou ler mais uma vez. Aí Daniel diz assim, esses deuses de prata, de ouro, de bronze, de ferro, de madeira, de pedra, Daniel diz que não veem, não ouvem e não sabem nada. Eu vou lhe ser sincero. Às vezes a pessoa, vou dar um exemplo aqui, que é muito conhecido na nossa sociedade, tá? Eu vou dar o exemplo da Virgem Maria, tá certo? Eu vou dar o exemplo. Quem foi Maria? Uma jovem pura, chamada por Deus para ser mãe do Salvador. O anjo Gabriel chegou para ela e disse, salve agraciada, o Senhor é contigo. Tu és bendita entre as mulheres. E aí, você vai dar à luz um filho. E ela disse assim, mas como será isso? Eu sou virgem, vai descer sobre ti o Espírito Santo. Então essa jovem pura foi escolhida por Deus para ser a mãe do Salvador. Maria teve uma experiência que nenhuma outra mulher do mundo teve. Ela educou, criou aquele que é o seu Senhor, aquele que é o seu Deus, aquele que é o seu Salvador. Sabia disso? Que Maria criou e educou, gerou, criou e educou o seu Deus, o seu Salvador. Pronto, foi isso que aconteceu.
Se você me perguntar, professor Givanildo, o que é que o senhor tem a dizer sobre Maria hoje? Maria hoje está no paraíso, como qualquer outra mulher de Deus, mulher da Bíblia, como qualquer outra Maria do mundo, que não exerce influência alguma na terra. Eu vou dizer mais uma vez. Maria não exerce influência nenhuma na terra. Maria não ouve prece, não ouve reza, não ouve oração, não pode interceder por nós, porque se Maria pudesse interceder por nós, ela teria que ser onisciente, ela teria que saber os nossos nomes, saber quem nós somos. Ela não sabe absolutamente nada sobre isso, sobre o que está ocorrendo no mundo hoje. Não, eu não posso chamar Maria de advogada, medianeira, sempre virgem. Eu vou falar de mim, tá certo? Se você quiser continuar, é um direito seu. Eu vou falar de mim. Eu não fico dizendo assim, Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores. Não. Sabe por quê? Porque a Bíblia diz que só existe um mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, o homem. Aí Daniel chegou para o rei Nabucodonosor e disse assim, os teus deuses de ferro, de prata, de ouro, não ouvem, não veem e não sabem nada. A verdade é essa. Com muito respeito à sua religiosidade, a você que tem o seu santo protetor, o seu padroeiro, a você que se curva, se prostra, reza, eu quero dizer que esse ídolo aí não vê, não ouve e não sabe nada. E quem está dizendo isso é a Bíblia, é a palavra de Deus, é Daniel que está dizendo. Volta ao texto mais uma vez. Aí diz assim, mas o Senhor não deu glória a Deus, em cuja mão estão a sua vida e todos os seus caminhos. Olha que coisa interessante. Você está adorando esses ídolos e não deu glória a Deus. A sua vida, os seus caminhos estão na mão dele. Como que diz assim, ó rei, tu não sabia? Será que você não conhece a história que ocorreu com o teu avô, o rei Nabucodonosor? E em vez de você glorificar ao Deus de Nabucodonosor, não é porque cremos nisso que ele teve experiências com Deus. Eu já disse aqui, eu não sei se Nabucodonosor foi salvo, mas uma coisa eu sei, ele teve experiência. Deixa eu reler aqui, capítulo 4, palavras do rei Nabucodonosor, a partir do versículo 1, Nabucodonosor, rei a todos os povos, nações e línguas que moram em toda a terra, paz seja multiplicada. Pareceu-me bem fazer conhecidos os sinais e maravilhas que Deus, o Altíssimo, o El Elyon, tem feito para comigo. Quão grandes são os seus sinais, e quão poderosas as suas maravilhas. O seu reino é um reino sempre eterno, o seu domínio de geração em geração. Eu, Nabucodonosor, aí ele começa a contar a sua experiência. Ele vai dizer quem é esse Deus que é poderoso. Observe, versículo 37 do capítulo 4 diz, agora pois eu, Nabucodonosor, louvo e exalço e glorifico ao Rei dos céus, porque todas as suas obras são verdades, os seus caminhos juízo, e pode humilhar aos que andam na soberba. Aí, observe que em vez de Belsazar adorar esse Deus verdadeiro, foi adorar os seus ídolos. Aí, Daniel agora vai trazer a interpretação, dizendo assim, é por isso que ele enviou aquela mão que escreveu na parede. E o que está escrito é isso, Mene, Mene, Tekel e Parsim. Esta é a interpretação. Mene, Deus contou os dias do seu reinado, ó rei, e pôs um fim nele. Tekel, você foi pesado na balança e achado em falta. Pérez, o seu reino foi dividido e entregue aos medos e aos persas. Em outras palavras, chegou o fim do seu reinado. Teu tempo foi contado, o teu reino foi dividido e agora foi dado aos medos e aos persas. Aquela sentença, aquela escritura na parede era o que? Um decreto de Deus, o decreto de Jeová, o decreto do El Elyon, do Deus Altíssimo. Dias contados, pesado foi na balança, foi achado em falta e agora foi cortado o seu reino e foi dado aos medos e aos persas. Chegou o fim do Império Babilônico, aquele grande império que dominou o mundo. Agora chegou ao fim, e agora dois povos, os medos e os persas. Belsazar não sabia isso, não sabia. Mas enquanto ele estava se embriagando, na festa, no banquete, tomando vinho, nos utensílios sagrados, os medos e os persas já estavam chegando em Babilônia com o seu grande exército. Para quê? Para invadir Babilônia,
para tirar a vida de Belsazar e para pôr fim ao grande império babilônico. Veja o que diz o versículo 29. Então Belsazar, olha, mesmo assim, Belsazar ele tem uma virtude, viu? Era um homem de palavra, veja. Então Belsazar mandou que vestisse Daniel de púrpura. Ele não prometeu? Prometeu. Que ele pusesse uma corrente de ouro no pescoço e que proclamasse que passaria a ser o terceiro no governo do seu reinado. Para concluir, versículos 30 e 31, a palavra de Deus diz assim: naquela mesma noite, Belsazar, rei dos caldeus, foi morto, e Dario o Medo se apoderou do reino quando tinha mais ou menos 62 anos de idade. Então a história de Belsazar termina de forma trágica. Um decreto, uma sentença dada por Deus. Mas por quê? Por causa da sua profanação, por causa do seu orgulho, por causa da sua soberba. Vamos relembrar quais foram os pecados de Belsazar? Primeiro, estava bêbado, embriagado, seu avô, seu pai, o rei Nabonido, nas conquistas, e ele fazendo festa. Segundo, profanação, foi buscar os utensílios sagrados para beber seu vinho. Terceiro, a adoração a deuses mortos. Veja que nenhum deus dele pôde livrar. Orgulho, soberba, vaidade. Não conhecia Daniel. Não seguiu os conselhos do seu avô, que o avô dele tinha dito assim, que todos deveriam honrar e adorar o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, o Deus de Daniel. E ele tem um fim trágico. A história de Belsazar se repete hoje. Tem muita gente importante na sociedade, ocupa cargos e funções importantes, e por causa disso se envaidece, se ensoberbecem, se sentem como se fossem deuses, mas na verdade não reconhece o Deus verdadeiro e não reconhece que ele é pó, que ele é um ser humano frágil. E eu vou dizer mais uma coisa. Belsazar viu uma sentença escrita na parede, ouviu a interpretação, foi morto na mesma noite. E além disso, vai se deparar com Cristo lá no juízo final. Vai se deparar com a sua condenação lá no juízo final. E esse, lamentavelmente, é o fim do soberbo, né? Do orgulhoso. Já falei sobre isso, né? O fim do gigante Golias, de Senaqueribe, de Amã e de tantos outros que se ensoberbecem, se orgulham, se envaidecem. Que Deus nos guarde. Que Deus nos livre de seguirmos o exemplo do rei Belsazar. Porque o final do orgulhoso, do soberbo, do profano é triste. Deus está sentado no trono e exerce juízo, decreta a sentença para punir os orgulhosos e os profanadores.